presidente da Câmara, não para chegar, porque eu sabia que não ia ter. Também teram 2 votos. Para mim, foi um absurdo, uma vitória enorme. Okay? Porque o outro candidato era Luiz Eduardo Grial. Esse cidadão já deu um prejuízo para o Brasil de mais de 5 bilhões de reais por dito bolsa ditadura. Qualquer malandro aí, qual a jogada dele? Eu não tenho prova, qual a jogada dele? Chega lá o meu avô e fala o seguinte: fui torturado. Qual é o acerto que fazia? A pensão é tua, a indenização é minha. Assim que foi feito. Assim que o PT ganhou dinheiro. Guerrilha do Araguaia. A Erundina destruiu uma imagem, eu na comissão brigando com ela, quando ela estava ouvindo 2 ex-sargentos do Exército que participaram da Guerrilha do Araguaia. Ela estava fazendo a cabeça deles, instruindo-os como proceder, o que falar. Inclusive, ao perguntar para os sargentos se ele tinha medo da guerrilha, ele falou: tinha sim, medo de morrer, que os caras não estavam lá para pescar aí lambari ou caçar rolinha em Arapuca, estavam para formar uma base guerrilha, a exemplo que aconteceu na China em 49, em Cuba em 59, vindo no campo para a cidade. Destruiu isso aí. A Comissão da Verdade, uma grande mentira. A Dilma indicou o 7. Pergunte para qualquer estudante de direito: se a promotoria indicar o 7 no tribunal de júri, o policial militar acusado vai ser condenado ou absolvido? Vai ser condenado por 7-0. Assim ela fez. Os crimes que a esquerda cometeu, a VAR Palmares, a VPR e Colina, só para citar 3 grupos que Dilma Rousseff pertenceu, não se tocou no assunto. Essa Comissão da Verdade é tão maravilhosa, por que não descobriu quem foi que sequestrou, torturou e executou o Celso Daniel? Quem matou Toninho do PT? Para onde foi o dinheiro do cofre Ademar de Barros? Aproximadamente 3 milhões de dólares na época, hoje deve ser muito mais. Para onde foi essa grana? Cadê o armamento desviado do quartel de Quitaúna, em São Paulo? Os sequestros de autoridades, como cônsul japonês, embaixador americano, embaixador suíço. Por que isso não vem a público? O que eles queriam? Quem os treinava? Okay? Então, dentro da Câmara, temos problema. Se você quiser encontrar um santo, o último lugar que você vai procurar é dentro da Câmara. E o senhor não acha coerente, por exemplo, a postura do senhor que fala que o Brasil precisa acabar com a corrupção, fala que o PT é um partido corrupto, e o senhor fala que se não tiver opção, vota uma pessoa também envolvida em corrupção igual o Eduardo Cunha? Mas você não tem opção. Eu vou fazer a brincadeira aqui. Vou me acusar de racismo se eu fizer, né? E tudo que você fala é racismo. Então eu não vou trocar aqui de... Ia falar de um amigo meu que trabalha comigo, que é afrodescendente, um exemplo, mas não vou tocar nesse assunto. Você não tem opção. Ou é o PT ou é o PMDB. Você vê o ministro Barroso agora falando o seguinte, né? Zombando e falando o seguinte: a opção de governo é o PMDB. Agora, como o Barroso chegou no Supremo? Defendendo um terrorista, assassino, responsável por 4 crimes na Itália, julgado e condenado, Cesare Battisti. Que base tem o Cardoso de falar que o PMDB é pior do que o PT? Agora, entre PMDB e PT, eu fico com o PMDB. É um partido envolvido em corrupção? Sim, o PT também é. Só que o PMDB não quer roubar minha liberdade. E o PT quer. É a crise, é a briga ideológica. Não estou defendendo Eduardo Cunha. Eu estou falando entre ele e um petista qualquer, eu fico com ele. Entre Fernandinho Beiramar e Dilma, eu fico com Fernandinho Beiramar. Eu tenho que optar. Ambos, por exemplo, PT é sócio das Farc. Fernandinho Beiramar, tráfico. Só que o PT quer roubar a minha liberdade, que é o regime venezuelano cubano aqui dentro. E o Beiramar não quer isso, porque sem liberdade ninguém vai comprar droga dele. Então você está falando de opção, não fala que eu estou defendendo corrupto, que não é essa linha, não é isso que eu estou falando, desde o começo, e não dá qualquer dúvida para você suspeitar de mim. Sim, o senhor falou que direitos humanos como se fosse um câncer, uma coisa inútil no Sim. país. Ser presidente da República, né, você tem que alcançar a população em todas as suas classes, em todas as suas categorias, em todos os seus gêneros. O senhor não seria presidente da República de toda a população? Não há dúvida, até de bandido. Okay? Mas a política de direitos humanos aqui no Brasil é voltada para defender bandidos. No Rio de Janeiro, morre em média 3 policiais por semana, executados. Eu nunca vi uma entidade de direitos humanos procurar um familiar de um policial militar, nunca vi. Agora, do vagabundo, ter representante deles na porta da delegacia, quando chega um policial conduzindo alguém, e ele vê ele arranhado, já orienta.
diz que foi o policial que te empurrou na viatura, que deu pancada em você. É assim que funciona a política de direitos humanos em nosso Brasil. E o senhor contra os homossexuais, por quê? Quem falou para você? Onde você viu falando que sou contra homossexuais? Eu sou contra o material escolar. É um crime você distribuir a kit gay para criancinhas a partir de 6 anos de idade. Até os homossexuais são contra isso. Eu defendo a família e não quero que roubem a inocência das nossas criancinhas na escola. Nós negamos na Câmara, eu, Manato, negamos na Câmara a ideologia de gênero no PNE. O que o governo fez? De forma covarde, Dilma Rousseff fez, junto ao El Bigodon, Paulo Luiz Mercadante, oficiou as quase 6 mil prefeituras no Brasil, pedindo que a ideologia de gênero fosse debatida nas câmaras municipais e, quem sabe, aprovada. Vários municípios aprovaram, alguns por ignorância até, não sabiam o que é a ideologia de gênero. Aconteceu. O que é a ideologia de gênero? Hoje em dia, nós temos como saber se nosso filho vai nascer homem ou mulher. No meu tempo, não, só quando saía que não tinha ultrassonografia. Hoje em dia, quando alguém nasce, né, como disse Eros Grau um tempo atrás, com um apêndice, que é homem, ok? Nós entendemos que vai ser homem. Para o governo, não. Ela vai decidir se vai ser homem ou não no futuro. Se a criança quer, o menino quer brincar de boneca, deixa eu brincar. Inclusive, uma psicóloga em Brasília, que me processou em audiência pública, porque eu dei o devido tratamento para ela, ela falou que o menino que brinca com outro menino mexendo nos seus órgãos sexuais, ele vai ser pessoa muito mais segura e inteligente no futuro. Eu botei esse vídeo, milhões de acessos, o YouTube retirou, depois conseguimos fazer valer o vídeo, porque eu estava transmitindo, mostrando partes, trechos de uma audiência pública em Brasília. Qual pai quer isso para o teu filho? Se ele vai seguir no futuro, isso compete à família administrar, se vai aceitar, se não vai. Você defende a pena de morte? A nossa Constituição é clara quando diz que no Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo ou trabalho forçado. Eu não posso defender a pena de morte sabendo que para aprová-la se necessitaria de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas entendo que em alguns casos a pena de morte deveria existir, mas não faz parte da minha plataforma, isso daí, não faz parte da minha plataforma. Sequer a prisão perpétua, eles têm de vista e cláusula perpétua. Agora, o trabalho forçado, nós temos que ter uma maneira de ter. Que hoje em dia, o que acontece com um vagabundo, figurão preso? Ele está lá na cadeia, no spa, e escolhe, inclusive, quem vai ser a sua garota de programa fim de semana. E a garota chega e diz que tinha um caso com ele, ela companheira dele, vai para lá. É uma vida boa, temos que acabar com isso daí. O cara tem que trabalhar. Afinal de contas, se ele está na cadeia e lá diz que é uma oficina do crime, você botar esse cara para trabalhar, a chance de ele ser recuperado melhora um pouco mais. Qual que é a diferença entre trabalho escravo e trabalho forçado? Se você é obrigado a quebrar pedra, tu vai quebrar pedra. Esse é um trabalho forçado, não é um trabalho desumano. Tá? Forçar você a lavar roupa, trabalho forçado, se você não quer, passa a ser forçado. Forçar você a trabalhar na cozinha, se você não quer depender de mim, você não vai comer. Então você tem que produzir algo para que compense, né, a despesa que você tem dentro da cadeia. Que um preso hoje em dia está, em média, né, R$5.000 por mês, que custa um preso. Tem que levar em conta a comida dele, agente penitenciário, energia elétrica, água para higiene, sabonete, tudo. E quem paga é a sociedade. Um eventual governo Temer, o senhor apoiaria? Eu não posso falar que vou apoiar A, B ou C. Me perguntar um dia se eu apoio, o que eu tinha contra o Jean Willis. Eu tenho contra as propostas dele, depende da proposta do Temer. Se ele quiser recriar a CPMF, não vai ter meu apoio. Se ele quiser, por exemplo, mexer na questão previdenciária de forma que eu acho que está sendo abusiva, não vai ter meu apoio também. Se ele quiser, por exemplo, né, vamos explorar potássio no Rio Madeira, desmarcando reserva indígena, por exemplo. Estou com ele. Não sou contra índio, não. Não vem me acusar que sou contra índio. Os índios no Brasil não querem ser latifundiários. Eles querem energia elétrica, eles querem televisão, um dentista para arrancar o dente dele que está doendo. Isso que ele quer. É justo você pegar, por exemplo, já que são juntas e contíguas, Yanomami e Raposa Serra do Sol. Essas áreas juntas equivalem exatamente o tamanho da Inglaterra, a área mais rica do mundo. É justo você deixar esses índios vivendo como bicho lá dentro? Ou você não tem que integrar a sociedade? Ou você acha que as demarcações são iniciativa do Brasil? Não, é de fora.
Estas áreas daqui a pouco vão se tornar independentes. Vamos ter vários países dentro do Brasil. E esses países serão colonizados, como foi a África e nós no passado. É isso que nós queremos, qualquer um fique com ele. Entre Fernandinho Beiramar e Dilma, eu fico com Fernandinho Beiramar. Eu tenho que optar. Ambos, por exemplo, PT é sócio das Farc. Fernandinho Beiramar, tráfico. Só que o PT quer roubar a minha liberdade, que é o regime venezuelano cubano aqui dentro. E o Beiramar não quer isso, porque sem liberdade ninguém vai comprar droga dentro. Então você está falando de opção, não fala que eu estou defendendo corrupto, que não é essa linha, não é isso que eu estou falando, desde o começo, e não dá qualquer dúvida para você suspeitar de mim. Sim, o senhor falou que direitos humanos como se fosse um câncer, uma coisa inútil no Sim. país. Ser presidente da República, né, você tem que alcançar a população em todas as suas classes, em todas as suas categorias, em todos os seus gêneros. O senhor não seria presidente da República de toda a população? não há dúvida, até de bandido. Okay? Mas a política de direitos humanos aqui no Brasil é voltada para defender bandidos. No Rio de Janeiro, morre em média 3 policiais por semana, executados. Eu nunca vi uma entidade de direitos humanos procurar o familiar de um policial militar, nunca vi. Agora, do vagabundo, ter representante deles na porta da delegacia, quando chega um policial conduzindo alguém, e ele vê ele arranhado, já orienta. Diz que foi o policial que te empurrou na viatura, que deu pancada em você. É assim que funciona a política de direitos humanos em nosso Brasil. E o senhor contra os homossexuais, por quê? Quem falou para você? Onde você viu falando que sou contra homossexuais? Eu sou contra o material escolar. É um crime você distribuir a kit gay para criancinhas a partir de 6 anos. A presidente da Câmara, não para chegar, eu sabia que não ia ter. Também teram 2 votos. Para mim, foi um absurdo, vitória enorme. Okay? Porque o outro candidato é Luiz Eduardo Grial. Esse cidadão já deu um prejuízo para o Brasil de mais de 5 bilhões de reais por dito bolso da ditadura. Qualquer malandro aí, qual a jogada dele? Eu não tenho prova, qual a jogada dele? Chega lá o meu avô e fala o seguinte: fui torturado. Qual é o acerto que fazia? A pensão é tua, a indenização é minha. Assim que foi feito. Assim que o PT ganhou dinheiro. Guerrilha do Araguaia. A Erundina destruiu uma imagem, eu na comissão brigando com ela, quando ela estava ouvindo 2 ex-sargentos do Exército que participaram da Guerrilha do Araguaia. Ela estava fazendo a cabeça deles, instruindo-os como proceder, o que falar. Inclusive, ao perguntar para os sargentos se ele tinha medo da guerrilha, ele falou: tinha sim, medo de morrer, que os caras não estavam lá para pescar aí lambari ou caçar rolinha em Arapuca, estavam para formar uma base de guerrilha, a exemplo que aconteceu na China em 49, em Cuba em 59, vindo do campo para a cidade. Destruiu isso aí. A Comissão da Verdade, uma grande mentira. A Dilma indicou o 7. Pergunte para qualquer estudante de direito: se a promotoria indicar o 7 no tribunal de júri, o policial militar acusado vai ser condenado ou absolvido? Vai ser condenado por 7-0. Assim ela fez. Os crimes que a esquerda cometeu, a VAR Palmares, a VPR e Colina, só para citar 3 grupos que Dilma Rousseff pertenceu, não se tocou no assunto. Essa Comissão da Verdade é tão maravilhosa, por que não descobriu quem foi que sequestrou, torturou e executou o Celso Daniel? Quem matou o Toninho do PT? Para onde foi o dinheiro do cofre Ademar de Barros, anos de idade? Até os homossexuais são contra isso. Eu defendo a família e não quero que roubem a inocência das nossas criancinhas na escola. Nós negamos na Câmara, eu, o Manato, negamos na Câmara a ideologia de gênero no PNE. O que o governo fez? De forma covarde, Dilma Rousseff fez. Junto ao El Bigodon, com a Luísa Mercadante, oficiou as quase 6.000 prefeituras no Brasil, pedindo que a ideologia de gênero fosse debatida nas câmaras municipais e, quem sabe, aprovada. Vários municípios aprovaram, alguns por ignorância até, não saber o que é a ideologia de gênero. Aconteceu. O que é a ideologia de gênero? Hoje em dia, nós temos como saber se nosso filho vai nascer homem ou mulher. No meu tempo, não, só quando saía que não tinha ultrassonografia. Hoje em dia, quando alguém nasce, né, como disse Eros Grau um tempo atrás, com apêndice, que é homem, ok? Nós entendemos que vai ser homem. Para o governo, não. Ela vai decidir se vai ser homem ou não no futuro. Se a criança, o menino quer brincar de boneca, deixa eu brincar. Inclusive, uma psicóloga em Brasília, que me processou em audiência pública, porque eu dei
o devido tratamento para ela. Ela falou que o menino que brinca com outro menino mexendo nos seus órgãos sexuais, ele vai ser pessoa muito mais segura e inteligente no futuro. Eu botei esse vídeo, milhões de acessos, o YouTube retirou, depois conseguimos fazer valer o vídeo, porque eu estava transmitindo, mostrando partes, trechos de uma audiência pública em Brasília. Qual pai quer isso para o teu filho? Se ele vai seguir no futuro, isso compete à família administrar, se vai aceitar, se não vai. Você defende a pena de morte? A nossa Constituição é clara quando diz que no Brasil não houver a pena de morte, aproximadamente 3 milhões de dólares na época, hoje deve ser muito mais. Para onde foi essa grana? Cadê o armamento desviado do quartel de Quitaúna, em São Paulo? Os sequestros de autoridades, como cônsul japonês, embaixador americano, embaixador suíço. Por que isso não vem a público? O que eles queriam? Quem os treinava? Okay? Então, dentro da Câmara, temos problema. Se você quiser encontrar um santo, o último lugar que você vai procurar é dentro da Câmara. E o senhor não acha coerente, por exemplo, a postura do senhor que fala que o Brasil precisa acabar com a corrupção, fala que o PT é um partido corrupto, e o senhor fala que se não tiver opção, vota uma pessoa também envolvida em corrupção igual o Eduardo Cunha. Mas você não tem opção. Eu vou fazer a brincadeira aqui. Vou me acusar de racismo se eu fizer, né? E tudo que você fala é racismo. Então eu não vou trocar aqui de... Ia falar de um amigo meu que trabalha comigo, que é afrodescendente, um exemplo, mas não vou tocar nesse assunto. Você não tem opção. Ou é o PT ou é o PMDB. Você vê o ministro Barroso agora falando o seguinte, né? Zombando e falando o seguinte. A opção de governo é o PMDB? Agora, como o Barroso chegou no Supremo? Defendendo um terrorista, assassino, responsável por 4 crimes na Itália, julgado e condenado, Cesare Battisti. Que base tem o Cardoso de falar que o PMDB é pior do que o PT? Agora, entre PMDB e PT, eu fico com o PMDB. É um partido envolvido em corrupção? Sim, o PT também é. Só que o PMDB não quer roubar minha liberdade. E o PT quer. É a crise, é a briga ideológica. Não estou defendendo Eduardo Cunha. Eu estou falando entre ele e um petista, caráter perpétuo ou trabalho forçado. Eu não posso defender a pena de morte sabendo que para aprová-la se necessitaria de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas entendo que em alguns casos a pena de morte deveria existir, mas não faz parte da minha plataforma. Isso daí, não faz parte da minha plataforma. Sequer a prisão perpétua. Eles têm de vista e cláusula perpétua. Agora, o trabalho forçado, nós temos que ter uma maneira de ter. Que hoje em dia, o que acontece com um vagabundo, figurão preso? Ele está lá na cadeia, no spa. E escolhe, inclusive, quem vai ser a sua garota de programa fim de semana. E a garota chega e diz que tinha um caso com ele, ela companheira dele, vai para lá. É uma vida boa, temos que acabar com isso daí. O cara tem que trabalhar. Afinal de contas, se ele está na cadeia e lá diz que é uma oficina do crime, você botar esse cara para trabalhar, a chance de ele ser recuperado melhora um pouco mais. Qual que é a diferença do trabalho escravo para o trabalho forçado? Se você é obrigado a quebrar pedra, tu vai quebrar pedra. Esse é um trabalho forçado, não é um trabalho desumano. Tá? Forçar você a lavar roupa, trabalho forçado. Se você não quer, passa a ser forçado. Forçar você a trabalhar na cozinha, se você não quer depender de mim, você não vai comer. Então você tem que produzir algo para que compense, né, a despesa que você tem dentro da cadeia. Que um preso hoje em dia está, em média, né, R$5.000 por mês que custa um preso. Tem que levar em conta a comida dele, agente penitenciário, energia elétrica, água para higiene, sabonete, tudo. E quem paga é a sociedade. Um eventual governo Temer, o senhor apoiaria? Eu não posso falar que vou apoiar A, B ou C. Me perguntar um dia se eu apoio, o que eu tinha contra o Jean Willis. Eu tenho contra as